Vem sempre nos ajudar nas nossas limitações. Vem sempre nos ajudar nas nossas limitações e hoje não é diferente. Abramos nossa Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 7. Vamos ler apenas um versículo da palavra do Senhor. Pedir que o Senhor fale a sua igreja nesta noite. Isaías capítulo 53, versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Quem achou, amém? Pois diz assim a palavra do Senhor. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Amém? Esse texto da palavra de Deus é um texto do capítulo 53, em que fala das dores e também da glória do Messias. E em particular nós observamos o versículo 7, a profundidade da mensagem aqui escrita. Ela fala muito ao nosso coração. Porque muitas vezes aceitamos a Cristo e não temos a dimensão do tamanho que foi o sacrifício de Jesus por nós. Muitas vezes atendemos o convite de uma pessoa, de um pregador eloquente, e chegamos até a frente, erguemos nossa mão e aceitamos a Cristo, mas naquele momento nós ainda não percebemos ainda o tamanho do sacrifício de Jesus por nós. Quando nós falamos de sacrifício, imediatamente nos vem à nossa mente, para nós que conhecemos a Deus, o oferecimento de um animal em resgate do pecado, ou de uma vida, para o pagamento do pecado, o cobrimento do pecado. Para quem não conhece a Deus ainda, Jesus Cristo, que nós conhecemos, quando se fala de sacrifício, se fala de dor, de sofrimento, se fala de renúncia, se fala de abrir mão, se fala de muitas outras coisas que nos faz sentir a dor da perda muitas vezes. E o versículo do capítulo que nós lemos, ele exprime muito bem o que foi o sofrimento de Jesus. Se você não conhece, nem nunca viu uma ovelha sendo tosquiada, sendo tirada a sua lã, você vai perceber que aquele que a tosquia, ele coloca ela de um jeito, coloca ela do outro, e a ovelha, ela não se movimenta, ela não tenta sair como os demais animais fazem. A ovelha, ela fica quieta no seu lugar, esperando o que aquela pessoa irá fazer com ela. E não existe, na minha opinião, pelo menos, uma comparação tão grande de Jesus Cristo como uma ovelha que havia sido levada, ou estava sendo levada, ou iria, melhor dizer, ser levada ao matadouro perante os seus tosquiadores, perante aqueles que iriam tosquiá-la ou sacrificá-la. Jesus Cristo, ele desceu dos mais altos céus, tomou a forma de homem, sofreu, passou humilhações, zombarias, escárnios e sofrimento, e na hora do sacrifício, Jesus, ele não abria a sua boca. Você vai observar que todo aquele que é acusado de algo, ele sempre vai procurar defender-se de sua acusação quando ele é inocente. Mas a Bíblia nos diz que Jesus, ele
Mas Jesus, santo como é, ele não abriu a sua boca. Ele não disse: Pai, eu não mereço isso. Ele não disse: Pai, manda um desses profetas, ou pega um anjo e manda no meu lugar. Ele não disse isso, ele não abriu a sua boca. E quando alguém diz, sabe, ô irmão, como dói. Quando chega alguém e te acusa de algo que você não fez e te faz pagar por algo que você não fez e não merecia. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele não abriu a sua boca. E quando nós lemos esse versículo, nos mostra a dimensão do que foi Jesus Cristo, ele subir naquela via crucis. A dimensão do que foi Jesus descendo na forma humana, nascer de uma mulher, crescer, sofrer as mesmas dores e as mesmas decepções e passar pelas mesmas tentações que eu e você passamos. No começo nos mostrar o que foi a dimensão desse tão imensurável amor que Deus ele derramou através do seu Filho amado, levando ele naquela cruz, naquele dia para morrer por mim e por você. Louvado seja o nome dele para todo sempre. Talvez você diga: irmão, eu nunca tenha parado realmente para pensar que peso terrível aquele sacrifício ele teve. Porque quando comparamos com o de alguém, nós vamos encontrar na história muitos mártires, nós vamos encontrar na história muitas pessoas que deram sua vida em prol de uma causa. Mas eu quero dizer para você nesta noite que nenhuma causa foi maior do que a de Cristo, que nenhum objetivo foi maior do que o de Cristo, que nenhum propósito foi maior do que o de Jesus, e que nenhum sofrimento tinha o peso do sacrifício feito por Jesus
você olha para Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto a gente meditava acerca de falar algo para vocês, Jesus ele me mostrava que o sacrifício dele foi uma coisa incomparável. E que muitas vezes nós jogamos para o alto por meras circunstâncias, como se aquilo que Jesus fez naquele dia não fosse nada. Mas talvez, meu amado amigo, minha amada amiga, se você tivesse enxergado esse texto da forma que ele me mostrou, se você lesse e sentisse a dor do Calvário, a dor do Getsemane, enquanto ele orava e pedia que, Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem tudo que eu beba, mas contudo não seja feita a minha vontade, porque diante do sacrifício de Jesus Cristo estava o peso da restauração da humanidade naquele dia. E a Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor, que eu sou em grandes gotas de sangue sofrendo por mim e por você. E se você entrou aqui nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, talvez, quem sabe, pensando como está a sua vida nos últimos dias, eu quero dizer para você que o sacrifício daquela ovelha muda naquele dia não foi em vão. Ele morreu pelos teus pecados também, e para perdoar os teus pecados, para restaurar a tua vida, para escrever o teu nome no livro da vida, para te dar a oportunidade de reconciliar-se com Deus, separado do teu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer te dar a oportunidade de santificar o teu corpo, para que você possa conversar com teu Deus abertamente. A separação daquele dia ela foi desfeita pelo cumprimento do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. E como uma ovelha muda, louvado seja o nome do Senhor, ele foi levado e não abriu a sua boca. E tudo isso está explicado lá em João 3,16. Quando Deus diz assim, através do evangelista João, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha